Sejam todos bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras, e nesse vídeo eu irei trazer um estudo para os irmãos sobre 1 Tessalonicenses 5,18, que diz assim a Escritura: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Uma das vontades de Deus para a igreja ou os cristãos é que nós sejamos agradecidos em tudo, que nós tenhamos um coração grato a Ele. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o que significa ações de graça. Aqui está dizendo que nós devemos dar graças a Deus, porque esta é a vontade do Senhor, em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que Cristo deixou-nos o grande exemplo de ações de graças. Meus irmãos, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, é impossível nós não aprendermos a ter o coração grato a Deus. É impossível nós não termos uma vida agradecida a Deus. Então, vamos analisar os exemplos que Cristo nos deixou sobre ações de graça, e os exemplos que ele nos deixou são maravilhosos. Então vamos lá. Cristo deixou-nos o grande exemplo de ações de graças. Em primeiro lugar, eu irei destacar o texto de Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao 27, que diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e os revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meus irmãos, aqui nós vemos o Senhor Jesus agradecendo a Deus pela revelação. Isso está no versículo 25 até o 27, né? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. E também observamos Jesus agradecendo a Deus e fazendo um convite para que as pessoas aproximem-se dele como essa fonte de revelação. Ele diz aí: Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então aqui nós temos Jesus dando graças a Deus pela sua revelação e por ele mesmo ser essa fonte de revelação. Em segundo lugar, o segundo texto que eu trago sobre Cristo ter deixado para nós o grande exemplo de ações de graças, em Mateus capítulo 26, os versículos 26 e 27 e depois o 29. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: Bebei dele todos. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui
nós vemos Jesus dando graças a Deus pela instituição da ceia do Senhor. Então, primeiro vimos Jesus dando graças a Deus, oferecendo ações de graças por causa da revelação de Deus. Agora nós vemos Jesus oferecendo ações de graças, ou seja, dando graças a Deus, sendo agradecido ao Senhor por causa da instituição da ceia do Senhor, que era exatamente em relação ao seu corpo e ao seu sangue, que seriam oferecidos por aqueles que seriam salvos, por aqueles que se tornariam a igreja invisível e espiritual do Senhor. Então, depois que Jesus ele dá graças, oferece esse agradecimento a Deus, ele institui a ceia do Senhor e ainda canta um hino com seus discípulos. Em terceiro lugar, o terceiro texto sobre as ações de graças que Jesus oferece a Deus está em João capítulo 6, no versículo 11, que diz: E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Então, aqui nesse texto de João 6,11, nós vemos Jesus oferecendo ações de graças a Deus por causa da multiplicação dos pães e dos peixes. Ele sendo agradecido a Deus por essa obra miraculosa. 5 pães e 2 peixes que alimentaram pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E em quarto lugar, o quarto texto que eu deixo aqui sobre as ações de graças que Cristo ofereceu a Deus está em João capítulo 11, versículo 41, que diz: Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando-os para o céu, disse: Pai, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E aí Jesus continua: aliás, eu sei que sempre me ouve, mas eu só disse isso para que creiam que o Senhor me enviou. Aqui nós vemos Jesus oferecendo ações de graças, ou seja, sendo agradecido a Deus por causa da ressurreição de Lázaro. Então, meus irmãos, nós vimos Jesus oferecendo ações de graças a Deus pela revelação de Deus, pela instituição da ceia, pela multiplicação dos peixes e dos pães, e agora pela ressurreição de Lázaro. Toda a vida de Jesus era um ato de agradecimento a Deus. Toda a vida de Jesus era uma manifestação de gratidão a Deus. Então Jesus era agradecido a Deus. Então nós temos que olhar para Jesus e precisamos aprender a ser agradecidos ao Senhor como Ele fora. Então nós temos que oferecer ações de graças a Deus. Então, meus irmãos, essa é a primeira parte da mensagem sobre ações de graças que eu compartilho convosco, e nos próximos vídeos eu irei falar mais sobre isso. Sejamos agradecidos a Deus, meus irmãos. Cristo deixou-nos o grande exemplo de ações de graça. Deus vos abençoe. Até a próxima.